Bom, voltamos com o Boletim do Esporte, aqui na Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras. Tem o Carlos Júnior, né, que mora inclusive em Rio das Ostras. Ele é torcedor do Goytacás, inclusive. Ele disse que ele trabalha numa empresa de offshore. Ele manda para o meu e-mail sempre dizendo que torce pelo Goytacás, trabalha numa empresa de offshore em Macaé e mora em Rio das Ostras, né? Lá na praia ele me disse o nome, Costa Azul. Próximo a uma lagoa de Coca-Cola que tem lá e tudo mais. E ele disse, vejo o programa, às vezes quando na hora do almoço a gente liga em HD 425, canal também em Macaé, e quem não tem o receptor em HD pode assistir no canal 17. Bom, da Blue via cabo. Mas ele falou comigo, faço questão de estar nesse jogo do Goytacás. Beleza, pô. Então, um abraço para o Carlos Júnior aí em Macaé. Bom, Gustavo, vamos falar sobre o problema daquela história. Porque muita gente fala, o jogo do americano, o mando de campo do americano está usando o campo do Goytacás nos jogos dele, né? A torcida alvinegra fica nas sociais do Goytacás, grande parte, outras à direita ali naquele anexo ali que vai da Rua do Gás até a Rua Formosa, em cima da padaria ali, naquele canto ali, né? Outros atrás do gol, da Rua Saldanha Marim, mas o estádio é do Goytacás, então é um estádio particular, evidentemente, né? Então há essa controvérsia, mas o jogo é nosso, mas acontece que o estádio não é do adversário. Como é que ficou resolvido esse problema da localização dos torcedores no estádio? Bom, é verdade. Já foi definido onde as torcidas vão ficar. Obviamente, não teria outro lugar onde a torcida do Goytacás ficar, onde não seja na sua arquibancada, nas suas cadeiras cativas, né? Normal, tribuna de honra, do Goytacás, né? Arquibancada Tunico Pereira, que na verdade é a social coberta, né? E mais aquela curva ali, onde você falou, em cima da padaria. Exato. Né? Aquela curva ali. Toda aquela área ali, de torcedores do Goytacás, e mais a metade da rua Saldanha Marim, tá? Da Saldanha Marim. Vai haver um cordão de isolamento de policiais, e a outra metade atrás da Saldanha Marim, e mais toda aquela outra parte do placar eletrônico ali, destinado aos torcedores do americano. Tá? Atrás da Saldanha Marim, só vai ser permitido, não vai ser permitido ficar torcedor organizado. Na parte da Saldanha Marim. Não. Isso já é uma grande... Somente famílias, pessoas comuns, né, vão poder ficar atrás dos gols, né, nas partes destinadas tanto a Goytacás e americano. Torcidas organizadas do americano lá, na parte destinada atrás do banco do visitante, do placar. Né, e do Goytacás aqui naquela curva, na Tunico Pereira e na tribuna de honra e cadeira cativa do Goytacás. Isso foi muito importante, essa decisão que vocês tomaram, porque na arquibancada, aquele tobogã, né, que dá para a Rua Saldanha Marim, de não permitir ali a presença de torcidas organizadas, tanto do americano quanto do Goytacás, não é verdade? Para evitar justamente esse confronto. Porque mesmo com o cordão de isolamento, um cidadão mais nervoso, pode gerar um conflito e aí ter uma reação, inclusive, do policiamento. Que no caso, não sei se é a PM ou se o pessoal do JEP também se encarrega também da parte... O JEP, quando ele chega no estádio, ele toma conta de todas as ações. Então é por isso que eu já disse aqui, né? Já falei aqui, falo sobre isso, realmente sobre essa coisa da necessidade, da importância do torcedor chegar mais cedo ao estádio. Porque o JEP costuma revistar os torcedores na entrada. Isso atrasa um pouco o acesso, né? Teve um jogo aí que o JEP, não me lembro se foi jogo do Goytacás com algum time ou com o americano, mas que o JEP fez presente aqui em Campos, não foi anunciado,
E teve torcedor que só teve acesso ao estádio já quase acabando o primeiro tempo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então é importante, a partir das 13 horas... 13 horas os portões já estarão abertos, né? E às 14 horas começa a partida preliminar e às 16 horas a partida principal. Quer dizer, a rivalidade já começa mais cedo em campo, né? Já por volta de 14 horas. Né? Então a gente pede, inclusive, aos torcedores que tem... Aliás, outra coisa também, pedir aos torcedores para chegarem mais cedo. Mas outra coisa, o acesso da torcida do Americano ao estádio me parece que será pela Rua Tenente Coronel Cardoso. Ou Rua Formosa, como queira. O acesso lá do Goytacás, normalmente, até porque para não haver essa transição de um lado para o outro, não vai poder acontecer. Então, se você entrar do lado do Goytacás, você não vai ter como passar para o lado de lá. Então, o torcedor do Americano entra pela Rua Formosa, ou Tenente Coronel Cardoso, e do Goytacás entra normalmente pela Rua do Gás. O portão também da Rua Formosa vai estar aberto às 13 horas, porque para evitar justamente esse encontro, esse conflito. Porque muitas vezes o cara passando no meio dá a impressão que o cara está ali, é uma provocação. Isso. Não é verdade? Isso. Então, para evitar esse mal-entendido, para essa interpretação, muito bem eles fizeram de colocar a entrada da torcida do Americano, dos torcedores, lá pela Rua Tenente Coronel Cardoso. E a torcida do Goytacás, geralmente, as organizadas que eu estou dizendo a você, atualmente são quantas organizadas, Gustavo? São 8 ou 9 organizadas. Isso tudo? Mas elas acabam se juntando. Ali, né? Então, elas costumam se concentrar desde cedo no bar ali, não é? Isso. Do Mitinga, né? Isso. Ali em frente. Quando tem jogo do Americano também, os torcedores do Americano ficam ali também, ou tomando sua cerveja, ou coisa ali discutindo, e deixam para entrar quase na hora de começar o jogo, fazendo aquele alvoroço, aquela coisa toda. O que não é realmente conveniente no clássico, em função disso, da presença do JEP e da dificuldade, da revista que vai ser feita né, pelo pessoal do JEP. Então, a gente espera realmente que aconteça, vamos dizer assim, um belo espetáculo que a gente possa mostrar aqui, né, sábado à noite, a reprise, que possa mostrar aqui no domingo pela manhã às 8h30, o Hernani, nosso diretor, já confirmou aí, está acompanhando, e também domingo às 2h30, 2 horas da tarde também, passa outra vez, antes do clássico do futebol, do Campeonato Brasileiro. Você pode assistir tranquilamente a reprise e depois assiste lá o jogo do Rio na televisão. Então ninguém vai ter oportunidade de perder a reprise do jogo. Será que foi falta naquela hora lá que eu estava no campo que vi? Será que houve isso? O juiz, como é que foi? Então, realmente, o trio de arbitragem eu acho que vai ser conhecido amanhã, né? Só conhecido amanhã, mas a expectativa é que venha um árbitro de nome, né, de peso, porque é um jogo que pede um árbitro de maior categoria, né? Eu me lembro de um jogo que teve aqui ano passado, que teve aqui no Goytacás, se não me engano, não sei se me lembro, se com a Portuguesa, o São João da Barra, veio o Marcelo de Lima Henriques, que é um árbitro FIFA, né? Se não estou enganado, em 2013, no Clássico, também foi ele. Também foi ele, né? É um árbitro... No ano passado, em Macaé, no Clássico, foi o Wagner Nascimento, que também é um árbitro já bastante conhecido aí de grandes jogos. Agora, eu tenho a impressão, não sei se lá em Macaé funcionou o JEP também, funcionou? Sim. Na Macaé teve já. Até que teve tirou a torcida do Goytacás quando acabou o jogo, fechou os portões para ninguém do Americano sair, para a torcida vir tranquila. Mas até nem foi necessário, porque foi um público diminuto, porque foi um dia de semana, à tarde, em Macaé realmente. Um estádio grande, né? Vamos dizer assim. Grande, foi infelizmente foi um jogo. Não foi um jogo digno das tradições das duas equipes. Gustavo, para encerrar, eu sei que não é a sua área, mas eu pergunto a você, a parte do futebol mesmo, né? O técnico do Goytacás, o Mauro Rodrigues, ele tem assim, algum problema sério de ordem médica, problema de ordem disciplinar, alguém que recebeu o terceiro cartão que vai desfalcar. No jogo passado, a torcida teve um probleminha ali com o Rondinelli, né, porque perdeu aquele pênalti no final. Foi realmente
que tentou uma cavadinha, né? Mostramos aqui várias vezes, foi realmente uma falha, mas foi um guerreiro dentro de campo o tempo todo. Foi. O gol saiu do escanteio cobrado por ele, ele apanhava a responsabilidade, cobrava falta, cobrava escanteio. Quero mandar um abraço para a família do Bóvio, né? Que foi um leão em campo também. Deu 2 chutaços de fora da área, que um deles merecia entrar. Né? Parabéns ao Bóvio, grande atuação. Mas em função daquele probleminha na saída, torcida com o Rondinelli, teve algum problema após aquilo ou o Rondinelli deve estar em campo? Não, o Rondinelli ele é um jogador de muita personalidade, né? Ele tem a noção de que não foi o mais correto, mas eu acho que isso aí pode servir até para ele entrar com mais sangue nos olhos ainda, né? E querer realmente mostrar o seu valor. O Bóvio é outro, como você citou aí, que se identificou muito com o Goytacás, né? Tem uma identificação muito grande com o Goytacás. E lá a gente sabe que, na verdade o Mauro estava até comentando sobre isso, a gente sabe que pela campanha do primeiro turno e até por essa campanha que vem fazendo no segundo turno, o americano é o favorito para o jogo, né? Apesar, clássico não tem favorito, também acho, não, essa diferença acaba se diminuindo quando é um clássico. Mas a gente sabe que pelas campanhas, né, do primeiro turno, onde o americano chegou na final, e vem fazendo o segundo turno, o Mauro comentando com a gente, que realmente eles têm uma equipe muito boa e que levam uma certa vantagem com relação a isso. Mas o Goytacás, por seu lado, está trabalhando muito forte, está trabalhando bem. É uma decisão para nós, para o Goytacás, porque em caso de vitória a gente realmente fica bem na tabela, fica bem, né, nesse segundo turno, para encerrar bem. E se não houver um sucesso, realmente as coisas vão ficar muito difíceis. Então, a gente sabe que é um jogo chave. Além de ser um clássico, tem essa necessidade de vitória por ser um jogo que pode nos deixar lá na parte de cima da tabela, para terminar bem e, quem sabe, classificado aí para essa fase semifinal da Taça Corcovado. Com certeza. Bom, o nosso muito obrigado, Gustavo, muito obrigado a você pelo carinho da audiência que está com a gente até agora, prometendo voltar amanhã a partir das 13h30 aqui na Terceira Via TV, Campus Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também HD. Um abraço, muito obrigado, hein, e até amanhã.